acha que você cuida bem do seu dinheiro? Comenta aqui embaixo desse vídeo. Durante a pandemia, mais de 1,5 milhão de pessoas ficaram inadimplentes, que não estavam antes, ou seja, pessoas que não estão conseguindo pagar as suas dívidas. Porque uma coisa é você estar endividado, ou seja, você tem uma parcela para pagar. Isso já é o endividamento. Passou no cartão de crédito em 2 vezes, já está endividado. Outra coisa é você não conseguir pagar essas parcelas ou não conseguir pagar o boleto. Aí você fica inadimplente. E essa é a maior demonstração de que o brasileiro não sabe. E são mais de 65 milhões de brasileiros nessa situação. A gente vive num país muito desigual, né? Quando a gente fala que pouquíssimas pessoas ganham muito e muitas pessoas ganham pouco, e com a pandemia a gente tem mais pessoas ainda ganhando ainda menos. Então, até 8 anos atrás, não, menos, até 4, 5 anos atrás, dava para falar que era muito por conta da falta de educação dessas pessoas e de uma necessidade extrema de viver o presente. Então, eu quero ter agora essa política de dar crédito para todo mundo, financia mesmo. 45 vezes. Ferrou milhões de pessoas, porque não é sustentável. No momento em que os empregos começaram a terminar, a acabar, essas pessoas tinham dívidas assim de longuíssimo prazo, com juros muito altos, que o Brasil é um país de juros altíssimos, a dívida aqui é ruim. Tipo, nos Estados Unidos tem muito mais endividado, mas os juros lá são muito baixos. Aqui a gente tem menos endividamento, mas um endividamento péssimo, muito ruim. No fluxo de caixa de um banco, pensa, você ficou inadimplente esse ano, tá? E aí você não pagou neste ano. Quando os bancos fecham o seu período anual, digamos assim, fecha o caixa de 2021, aquilo que você não pagou já entrou como uma despesa. Tipo, já entrou, como diz meu pai, tipo, foi pro buraco. Dane-se. Já entrou naquele fluxo daquele ano. Então, tudo que vier de lá pra frente é lucro. Porque o teu dinheiro, se você não pagou no período passado, no ciclo passado, e você vai pagar nesse ano agora, me dá qualquer coisa aí, porque vai ser lucro. É isso. Porque eu já contei com esse prejuízo no ano passado. E eu acho que muito do meu papel hoje é mostrar para as pessoas que essa coisa de ter conta em private não é status, nem aqui nem na China. Depois eu entendi isso. Porque se cobra muito caro uma cesta de serviços absurda por um gerente que nunca te atende quando você precisa e que só te liga pra oferecer coisa ruim. Ou seja, você paga você paga, sei lá, uns 20 mil reais por ano pra ajudar ele pra tomar café. Tomar café. Pô, é mais fácil contratar uma psicóloga. A gente aprende que a gente só vai ter alguma coisa na vida se a gente tiver um boleto pra pagar. E isso faz com que nós nos tornemos presas fáceis. Porque a partir do momento em que eu acredito que a única maneira que eu tenho de realizar um grande objetivo como ter a minha casa própria é fazendo uma dívida, que eu nem vejo como dívida, né? Porque eu acho que é casa própria. Quando eu faço financiamento, eu falo, nossa, realizei o sonho. Não, você realizou o sonho do banco. Porque a casa é dele. Até você terminar de pagar daqui a 30 anos, você pagar o triplo da casa... Vai morando na casa do Banco do Brasil aí. É isso. Então, a gente aqui tem o hábito de acreditar que a gente só vai ter as coisas se a gente fizer parcelas. Então, acho que a primeira coisa é ter que mudar essa chave. Por que não fazer parcelas para você mesma? Nas quais você ganha juros sobre a sua disciplina de poupar mensalmente. Porque quando eu invisto, eu estou ganhando juros. Investir nada mais é do que você ganhar juros, porque senão não faz sentido. Sim. A renda fixa mesmo, que muita gente fala, mas sem saber o que é, porque acha que a renda fixa é fixa. Não, a renda fixa ela pode ser, inclusive, variável em alguns casos. Mas a renda fixa é você emprestar dinheiro para o banco ou para o governo, que é o Tesouro Direto, e receber juros por esse empréstimo que você está fazendo. Perfeito. É você mudar de lado. Então, quando eu tomo uma dívida, eu sou devedor. Quando eu invisto, ainda mais em renda fixa, eu sou credor. Eu tô recebendo dinheiro. Entendi. Entende? Então, é você se colocar de um outro lado da mesa. E evitar ao máximo tomar dívida ruim, com juros altos. E o Brasil é o país dos juros altos. Não sei se você sabe, mas nós somos o segundo país com maior spread do mundo. O que é spread? Spread é a diferença entre
quanto que o banco paga pelo dinheiro que ele está pegando emprestado com você e o que ele cobra do outro ser humaninho que está pegando dinheiro emprestado com ele. Então, vamos pegar esse banco aí que você citou, CDB, que é quando você empresta dinheiro para o banco e ele vai emprestar para outras pessoas. Ele vai te pagar, se hoje com a taxa Selic a 3,5%, ele vai te pagar 3% ao ano. Tá bom. Pergunta quanto ele vai cobrar do coitado que está do outro lado. Banco, lugar de pegar dinheiro emprestado. Tá. Corretora de valores, lugar de emprestar dinheiro e de investir dinheiro. Corretora que você fala são essas operadoras? Isinvest, Modal, XP, Rico, tipo Orama, todas essas são corretoras de valores. Só que corretora de valores, você não vê assim agências espalhadas pela cidade e as pessoas ainda têm muito receio daquilo que elas não conseguem ver, daquilo que existe só na internet. E infelizmente, em paralelo a isso, tem muito golpe mesmo. A gente está na época dos golpes financeiros. Então, o que eu sempre digo é, quando você for investir através de uma corretora, entra no site da CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e lá tem a lista de todas as corretoras de valores que são certificadas e que são fiscalizadas pela CVM. Qual é a melhor postura para ganhar dinheiro? É você se proteger de você mesmo. Então, sabendo que quando você olha lá, você fica agoniado, não olhe. Se proteja de você mesmo. E faça investimentos que estão de acordo com aquilo que você acredita. Mas tô nessa. Se eu sou super conservador, então pra que eu vou correr risco? Bota lá, sabendo quanto você vai ganhar. É isso que eu faço. Pega um pré-fixado. Sabe o que é pré-fixado? Menor ideia do que você tá falando. Pré-fixado é tipo... Tudo que você fala é grego pra mim. Tá bom, tudo bem. É pra muita gente. Pré-fixado é quando você já sabe exatamente quanto você vai ganhar. Então, por exemplo, agora que a taxa Selic está lá 3,5%, tem pré-fixado pagando 13% ao ano. É muito dinheiro. Ok. É muito. Tipo, aí o dinheiro fica preso por 7 anos. Anota, Matheus, pré-fixado. Rendendo 13% todos os anos. Isso vai dobrar teu dinheiro, vai nesse período, até quem sabe um pouquinho mais. Isso é tipo, tá lá de boas. Eu já fui muito mais conservadora, porque ao contrário de você, o dinheiro era um assunto na minha família. Mas era tipo, vai acabar. Esse era o assunto. Olha, o dinheiro vai acabar. Puta, teu pai vai perder o emprego. Puta, a gente vai ficar ferrado. Ixi, e agora? Sabe, assim, era sempre um receio, assim, tipo, meu Deus. E eu, uma adolescente estranha, já só na Nazaré, fazendo os cálculos. Puta, e agora? Ferrou, vou ter que bancar a casa inteira. Louca, né? Filha do meio, aquela coisa. E aí, isso começou a me preocupar demais. Então, a adolescência, fase adulta inteira, eu pensava em ter um patrimônio investido, coisa que meus pais nunca tiveram, que me desse a possibilidade de cuidar não só de mim, mas deles também. Então, por isso, eu adotei uma estratégia muito mais conservadora, muito mais pegando bons pré-fixados e prendendo esse dinheiro para o longo prazo. Quando eu cheguei no meu primeiro milhão, faz uns 4 anos, aquilo me deu uma tranquilidade, assim, sabe? Falei, putz, acho que agora eu posso viver um pouco melhor, porque eu tenho uma capacidade aqui de, pelo menos, como eu já sei muito também sobre investimentos, agora eu já entendo mais sobre renda variável, eu consigo multiplicar, crescer a partir desse milhão e ficar um pouco mais tranquila. Perfeito. Tô trabalhando direitinho, meu pai continua empregado, ufa. Nunca perdeu emprego? Perdeu várias vezes. Então essas ameaças, elas se efetivaram. É que meu pai, ele era autônomo, na verdade, né? Ele é engenheiro, ele tinha um emprego bom, mas ali pelos meus 10 anos, ele perdeu o emprego. E a partir de lá, ele foi de obra em obra. E aí era sempre aquela coisa, tipo, é o tempo da obra. A obra acabou, o emprego acabou. Sim. E eu não conseguia conviver com aquilo direito. Falei, mas como? Mas eu perguntava pra ele, mas e o plano B? Plano B a gente vê depois. Tá. Aquilo me dava, tipo... Agonia. Uma agonia. Tipo, só de pensar nisso já me dá até um faniquito aqui, sabe? E aí eu falei, não, eu não quero isso pra mim. E não quero nem isso pra eles. Então eu vou fazer a minha parte. E foi assim que eu comecei a investir o meu dinheiro.